No dia seguinte a minha mãe acordou certo, ela foi até o banheiro, fez a higiene dela, ela foi e desceu até o primeiro andar e foi até a cozinha para fazer o café da manhã. Quando ela entra na cozinha, ela me vê lá com um avental branco com fones nos ouvidos fazendo o café da manhã. Ela foi até o bancão e se sentou em uma das cadeiras. De lá ela estava olhando com eu faço a comida e me ouvindo cantar, eu nos meus pensamentos. Ah, que droga, eu esqueci de pegar o tempero. Quando eu me viro, eu vejo a minha mãe sentada na cadeira do bancão. Eu tomo um susto tão grande que eu escorregou e caio no chão. A minha mãe começar a rir de mim. Eu me levanto do chão e tiro os fones e coloco ele no bancão. Nossa, vai assustar o cão, mãe Elizabeth. Desculpa, filho, e que você estava tão concentrado e parecia tão feliz que eu não queria interromper. Eu me abaixo e abro o armário e pego o tempero e fecho a porta do armário e me levanto e voltou à cozinha. Então por que a senhora está acordada a essa hora? Elizabeth, bem, eu sempre acordo a essa hora para fazer o café da manhã e acordar seus irmãos, senão eles perdem a hora e se atrasam para as escolas. Mas é você. Bem, eu meio que criei um despertador corporal que me faz acordar às 5 da madrugada, mãe, ter café pronto. Elizabeth. Ah, obrigado, pera, você tá acordado desde das 5? Sim, por quê? Elizabeth. Nada não, ela pegou a cafeteria e fez o café dela. Depois de 1 minuto eu termino de preparar a comida e me sento na cadeira de lado da Elizabeth. Elizabeth. Kira, eu. Sim? Elizabeth. Eu queria pedir desculpas por eu e o seu pai tentando fazer você aquilo. Nós fomos péssimos pais por ter feito aquilo. Eu queria saber se ter algum jeito de você nos perdoar. No começo, quando eu recuperei as minhas memórias, eu fiquei irritado e pensando que não importasse o que fizessem ou o que falassem, eu nunca iria os perdoar. Ou ouvir isso, ela ficou triste, mas ela também entendia os meus motivos. Mas esses anos me deram tempo para eu pensar e depois eu percebi que se eu só ficasse guardado mágoas eu só iria me destruir e também eu não tinha por que ficar pensando em algo que só me machucar. Então eu tomei a decisão de que quando eu encontrasse vocês eu iria deixar todas as mágoas no passado e iria fazer um novo começo com uma família. Ela me dá um abraço quente e confortável com um bom abraço de mãe e ela estava chorando de alegria. Elizabeth. Obrigado, 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 meu filho. Eu abraço de volta e dou um sorriso. De nada, mãe. Nós nos separamos e voltamos a conversar. Eu contou a ela sobre algumas das minhas aventuras com enfrentar. Mãe, eu queria perguntar uma coisa. Elizabeth. Claro, o que é? Mãe, você é uma deusa. Quando ela me ouvir pergunta, ela ficou surpresa, mas depois ela de um sorriso. Elizabeth. Sim, eu sou uma deusa, mas há muito tempo eu abandone isso para por de viver feliz com seu pai. Vocês. Eu bato a mão na bancada e use a minha alquimia para criar uma estátua pequena de um urso. Ela fica surpresa. Elizabeth. O que, mas como? Não sei. Quando eu estava na floresta, um urso me atacou e foi nesse momento que eu desperte os meus poderes. No começo eu só conseguia controlar o vento em uma pequena escala. Ela ficou pensando um pouco. Depois de um tempo, ela parece ter tido uma ideia. Ela me pegar pelo braço e me arrasta para a despensa. Ela fecha a porta. Eu fico um pouco confuso. Quando ela abriu a porta, novamente nós estávamos em uma pequena biblioteca. Em um momento que eu tirei os olhos da minha mãe, ela desaparece. Eu começou a procurar por ela. Depois de um tempo, ela aparece atrás de mim. Eu me assustou tão que eu quase tive um ataque cardíaco. Ela deu uma risada constrangida. Elizabeth. Desculpa, filho. Eu em meus pensamentos. Sério, eu vou realmente morrer, ser. Ela continua fazendo isso. Nós dois voltamos para a cozinha. Ela começou a fazer uma mistura estranha. Eu ficou pedindo no que ela estava fazendo. Eu vejo o livro que ela tinha pegado. Eu pegou ele. Ele tinha uma capa dura e vermelho com uma moldura dourada em forma de uma lótus aberta. Ele era grande. Eu começou a ler ele. O conteúdo dele era sobre mistura e poções, como um que falava sobre uma mistura que permite entrar em contato com o demônio de uma fruta. Enquanto eu li, a minha mãe pegou um fio de cabelo meu. Ai, por quê? Elizabeth. Eu preciso disso. Quando ela jogou o fio de cabelo, a mistura mudou de azul para azul marinho. Ela pegou um corpo e o enche com a poção e me deu. Como só doído eu pego e bebo sem nem pensar. O gosto e muito ruim. O gosto e ruim que só o diabo. E agora? Elizabeth.
Bem, só espera. Depois de alguns minutos eu sinto o meu corpo queimado. Ele acabou caindo no chão e começou a agonizar de dor. A minha mãe, ao me ver daquele jeito, ela correu na minha direção para me ajudar. Quando ela chega perto, ela vê que a minha pele estava ficando marrom. Ela pega o livro e começar a procurar alguma coisa. Ela não acha nada. Eu estava agonizando. As minhas veias começaram a ficar mais visível. O meu corpo começou a crescer e a cor da minha pele começou a ficar da cor marrom acinzentado, e uma escuridão veio até mim e formou um cachecol negro e faixas negras que irão do meu pulso até o cotovelo. O meu cabelo fica menor e ficar para trás. Eu ganho 2 chifres e minhas orelhas ficam pontudas. Os meus olhos ganhar desenho de linha e a pupila negra e as íris ficaram amarelas. Mas a minha nova forma não durou muito tempo, porque assim que a forma ser completa eu desmaiei e eu voltei ao normal. Meia hora depois eu acordei. Eu estava deitado no sofá. Eu me levanto com uma dor de cabeça. A Raiko, que já tinha acordado, ela me viu e veio me ajudar. Raiko: Kira, você não devia ser esforçar. Eu tô bem, só um pouco casado. Eu vou para o quarto. Raiko: deixa eu ter ajuda. Raiko me ajudar a ir até o quarto e até a cama. Raiko: você quer alguma coisa? Não. Eu começou a apagar. Eu voltou a dormir. A Raiko me cobrir e me deu um beijo. Ela sair do quarto. A minha mãe estava no corredor. Elizabeth: como ele está? Raiko: sim, ele só está dormindo. Elizabeth: que bom. Bem, Raiko, você pode me ajudar a acordar os outros? Raiko: claro. A Raiko foi até o quarto do Yosuke e do Ichigo. O quarto estava bem bagunçado. Ela foi até eles e ela tentou acordar eles, mas ela não conseguia. Até a minha mãe aparece. Elizabeth: Raiko querida, eu esqueci de dizer que eles só acordam com métodos um pouco mais violentos. A Raiko pensou um pouco. Ela concordou. A minha mãe foi acordar a Mika. Ela tem olhos castanhos dourados e cabelo castanho. O quarto da Mika tinha vários postes de uma idol que ela gostava muito. Ela foi até a cama dela. Elizabeth: Mika, acorda a Mika e uma dos meus irmãos que não precisa acordar na porrada. Ela acordou e ser levanto. Mika: bom dia, mãe. Que horas são? Elizabeth: são umas 7. A Mikan ser assusta. Mikan: o quê? Por que você não me acordou? Eu tenho que fazer o café da manhã. Elizabeth: não precisa se preocupa, o seu irmão já fez o café e a sua nova sogra. Bem, eu vou acordar seus irmãos. A Mika ficou confusa e sem entender nada. Quando a minha mãe voltou para o corredor, a maioria dos meus irmãos já estavam acorda. A Natsumi foi até a nossa mãe. Natsumi: bom dia, mãe. Ela deu um beijo na bochecha da nossa mãe. Elizabeth: bom dia, filha Natsumi. Cadê o Kira? Elizabeth: ele está dormindo. Então como ser acordado pela Raiko? Natsumi: para ser sincera, eu prefiro ser acordada pela Raiko do que pela senhora Elizabeth. Nossa, o que ela faz que eu não faço? Ela estava um pouco triste. Natsumi: bem, ela não nos ameaça com soco, ela nos dá um choque. Elizabeth: então ela Natsumi: sim, parece que ela ter uma individualidade. Depois disso todos foram comer e depois todos ele / nota do autor. Gente, eu vou deixar os nomes e quando irmãos eu tenho e as escolas deles na descrição / foram eles para suas escolas. 10 minutos depois eu acordei e o meu corpo já tinha ser recuperado. A minha mãe estava sentado na bota da cama lendo um livro. Eu: desculpa por preocupar vocês, Elizabeth. Não se preocupe, além disso você tem que ir para a escola. Eu começou a rir. Eu: tudo bem, mas eu não estou matriculado em nenhuma academia. Elizabeth: você tá sim, eu e o seu pai ter matriculamos fosse na academia qual eu em meus pensamentos. Academia qual é? Interessante. Eu: mas eu não tenho uniforme. Ela colocar um uniforme da academia qual na minha cama. Eu: você tá porque tá querendo faz eu ir para a escola. Ela cobre a boca com o livro e deu risada baixa da minha cara. Ela se levantou e foi em direção da porta. Elizabeth: bem, arrumar-se e desça para comer e depois vá para a escola. Eu: claro. Depois dela sair do quarto, eu saio da cama e vou para o primeiro andar do meu quarto e vou até um espelho. Eu levanto a camisa e vejo que tinha uma marca de desenho de fenda no meio do meu peito. Eu ignoro isso e depois coloco o uniforme e depois desço e vou até a cozinha. Eu pego algo para comer e dou um beijo na Raiko e um na testa da Athena. Enquanto eu estava indo para a escola, eu ouço um som estranho e uma explosão aconteceu do nada. Todas as pessoas começam a correr
para longe da explosão. Eu ficou parado encarando a criatura que causou a explosão. Era um Olov com um corpo de centopeia. Eu em meus pensamentos. O bicho feio, coisa asquerosa. Eu coloco a mão nas minhas contas e iria pegar a minha espada, mas uma pessoa apareceu e cortou a máscara do Olov. Enquanto o Olov desaparecia, eu me aproximo da pessoa. Ela era uma garota jovem, com cabelos longos que chegam até a cintura dela. Eles eram roxo como uma ametista, os olhos dela eram da cor azul violenta escuro. Ela usava um kimono preto com a faixa branca. Eu paro do lado dela. Obrigado pela ajuda. Ela me olhou de cantor, mas ela me ignorou e foi embora. Eu em meus pensamentos. Oh droga, eu esqueci que os Shinigami são normalmente invisíveis para pessoas normal. Enquanto eu estava resmungando em meus pensamentos, o olho é a boca do Sukuna. Aparece na minha mão Sukuna. Ei Kira, eu levanto a mão até o meu rosto. O que foi? Sukuna. Você vai ser atrasa para a aula. Eu olho o meu relógio e vejo que faltava 15 minutos até a aula começa. O Sukuna desaparece da minha mão. Eu procuro um espelho ou qualquer coisa que faça reflexo. Eu não encontro nada, mas eu acho um vidro interior. Eu vou e pulo nele, entro dentro do vidro e saio no espelho do banheiro masculino da escola. Quando eu caio no chão, eu olho ao meu redor. Eu em meus pensamentos. Que bom não ter ninguém aqui. Eu me levanto e saio do banheiro. Eu começo a procurar a minha sala, mas eu paro quando eu vejo uma multidão de alunos reunidos. Eu vou até lá. Com licença, o que tá acontecendo, figurante? Aos 4 maiores valentões vão briga em 2 contra 2. Tá, como tinha muita gente e eu não consegui ver. Eu em meus pensamentos. Droga, eu quero ver o barraco. Já sei, eu bato a ponta de meu pé no chão e uma névoa saiu da minha sombra e uma águia de sombra se formou no céu. Eu uso a visão dos céus para poder ver a briga de cima com os olhos da águia. Quando eu ver que iria brigar, eu fico puto com que iria brigar com os valentões. Eles estavam ser preparado para a luta e chego. Vocês não aprenderam mesmo. Bem, já que assim vamos dar outra surra, Francis. Região autônoma, você quem vai apanhar aqui, e eu vou bater tão em você que você nunca mais vai ousar me desafiar. Euzuki, cala a boca, você ter só papo, e você Kuwabara idiota, ou que você já apanhou tanto que o seu cérebro para, porque não é possível você sempre arrasa briga comigo e apanha Kuwabara em seus pensamentos. Para ser sincero, eu não tava a fim de briga, mas com Francis ameaçado, meu amigo, eu não tenho escolha. Kuwabara. Chegar de falação e vamos começar os dois. Certo, quando eles iriam começar a porradaria, alguém tocar no ombro do Yuzuki e do Ichigo. Os dois viram para ver quem era. Os dois tomaram um susto que faz os dois ficaram tremendo. O Francis começou a rir dos dois. Francis, o que houve? Já estão com medo? Ichigo, o que você está fazendo aqui? Os dois poderiam me dizer o porquê vocês estão causando uma confusão. Eu estava tão irritado que algumas pessoas estavam conseguindo ver uma aura vermelha quase totalmente invisível. Antes que os dois pudessem falar, uma garota com cabelos roxos muito longos que vão até a cintura e franja que mal se sobrepõe seus olhos vermelhos, além de um auge semi-reto. Ela tem um corpo lindo e, principalmente, seios grandes. Os alunos ficaram falando baixo sobre ela. Uma coisa que eu ouvi foi o nome dela, que era Medaka Kurokami. Medaka. Certo, já chega, todos vão para suas classes agora, todos menos eu, e os 4 foram embora para as salas. Ela olhou para mim como se quisesse falar alguma coisa, mas ela só ficou me encarado. Os 4 não entenderam porque eu e a Medaka ficamos nós encarado, quando nossos olhares se cruzam e um consegui sentir a energia gigantesca do outro, e era evidente que os dois queriam lutar um contra o outro. E esse foi a especial, desculpe por fazer ele tão grande, e eu ainda tinha ideias para colocar nele, mas resolvi não colocar, porque senão esse vídeo iria ter 1 hora de duração. E também eu que avisa que eu vou começar a dar 3 dias de pausa para cada teoria.